Bom, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com o nosso estudo de cálculo vetorial. Vamos falar hoje sobre o teorema Stokes, brevemente. Vamos ler o teorema, entender qual o significado e vamos fazer uma aplicação. Os exercícios da aula prática a gente formaliza um pouquinho mais a parte de compreensão, como se aplica, né? Também depois vamos falar sobre o teorema de divergência. Ambos teoremas são muito importantes na engenharia, são extremadamente enriquecedores, são bem bonitos, vamos ver nas aplicações y vamos inicialmente a comprender de qué se trata eles. Vamos a lembrar, eu gostaria de lembrar primeiro o teorema de Green, que a gente viu no plano, que a gente usou para calcular uma integral de linha ao longo de uma curva no plano. E uma das versões que a gente estudou foi que para calcular essa integral de linha, a gente poderia calcular o rotacional desse campo vezes k diferencial de área. A gente viu esse teorema aqui. O sea, relacionaba una integral de línea alrededor de una curva fechada no plano, con a área que estaba envolvida no plano. En ese caso, usando o rotacional. Y teve esa prueba, ¿no? Entonces, a gente va a tentar extender ese teorema para una dimensión mayor, no espacio. Entonces, en lugar de tener una curva no plano, vamos a tener una curva que aborda, que é a fronteira de uma superfície. E em lugar da curva da região plana, vamos ter uma região curva que seria a superfície. Isso é basicamente o que vamos ver. É bem fácil, mas vamos entender o significado. Então, o teorema Stokes pode ser visto como uma versão em dimensão maior do teorema de Green, que vamos a estender. Enquanto o teorema de Green relaciona uma integral dupla, que está aqui, sobre uma região plana D, com uma integral de linha, en torno de su curva límite, ¿no? Que está en un plano, eso aquí que acabamos de ver, acabamos de hablar, el teorema de Stokes va a extender eso ahí para una superficie así. Veja bien ahora. Ahora nos vamos a tentar trabajar sobre una integral de línea de una curva que no está en un plano, está en un R3, vamos a decir así. Y vamos a relacionar ella con una integral de superficie. Una superficie, no necesariamente en un plano. Se for no plano, cai no caso particular. Então, vamos lembrar que a orientação positiva da superfície induz a orientação positiva da curva. Como assim? Vamos ver. Isso significa que se você andar na direção positiva ao redor da curva C, na direção positiva, com sua cabeça na direção e sentido de N, esse vetor normal a gente vai tentar sempre que aponte para fora, então a superfície estará sempre à sua esquerda. É como uma extensão daquela semelhança que fizemos no plano, né? Então, veja bem o teorema o que diz e como vamos aplicar ele. Veja bem as hipóteses, sobretudo, né? Seja essa uma superfície orientada, temos uma superfície suave por partes, né? Bem comportadinha, cuja fronteira é formada por uma curva C fechada, simples, suave por partes, com orientação positiva. Já estamos falando disso já faz tempo. Seja F um campo vetorial cujos componentes têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta de R3. Estamos no espaço. Então, o que diz o teorema? Que essa integral de linha sobre essa curva que está agora numa superfície vai ser calculada através de uma integral dupla que seria, neste caso, representada por esta expressão, que é uma integral de superfície. E já sabemos calcular integral de superfície. Mas uma superfície montada com o rotacional vezes o diferencial desse, que já vimos que esse aqui está relacionado com a área, né? Com a área local. Então, basicamente, para aplicar o teorema Stokes, vamos aplicar esse teorema aqui. Vamos calcular uma integral de linha, não usando a definição de integral de linha, senão que vamos a resolver agora uma integral de superfície. Muitas vezes, na maioria dos casos, é mais simples, em alguns casos é mais simples, né? Então, é uma forma alternativa de resolver a integral de linha, né? Lembra que a integral de linha a gente definiu baseado na componente tangencial quando definimos trabalho, e esse rotacional está definido, esse rotacional aqui que se usou está definido baseado na componente normal ao plano, né? No caso quando vimos regiões planas no plano, agora vai ser uma superfície. Então, o teorema de Stokes nos diz que a integral de linha em torno da curva fronteira de S da componente tangencial, que seria essa partezinha que está aqui embaixo, aqui, a integral de linha da curva fronteira, estamos em lugar de S, estamos colocando esse símbolo, né? Fronteira S,
la componente tangencial, es igual a integral de superficie sobre S da componente normal, porque esto está definido na componente normal. Porque a gente caminha ao longo da superfície com um vetor normal que nos vai marcar a direção positiva, né? Ok. Então, dessa forma, existe uma teoria, já a gente tinha visto algo disso aqui, existe uma analogia entre o teorema Stokes, o teorema de Green e o teorema fundamental do cálculo. Isso tínhamos visto essa relação aqui, inicial, tínhamos visto em aulas passadas. Agora estendemos com o teorema de Stokes. Como anteriormente, existe uma integral envolvendo derivadas do lado esquerdo da equação 1. Do lado esquerdo da equação. Lembre-se que o rotacional de f é uma espécie de derivada, né? De f, te envolve as derivadas, lembrem a formulinha. E do lado direito, envolvendo o valor de f calculado somente na fronteira, né? Esse fato que está aqui, na fronteira. Ok. De fato, no caso especial em que a superfície S, a superfície, for plano qualquer x, y, por exemplo, com orientação ascendente, então, se for assim, o vetor normal unitário é k. ¿Eh? Plano. Vamos dizer. Então, a integral de superfície se transforma em uma integral dupla. E o teorema de Stokes fica, nesse caso, simplificado dessa forma aqui, né? Integral da componente tangencial. Basicamente, isso aqui, como no plano, seria a componente tangencial k. Então, aqui se verifica que o teorema de Stokes é um caso mais geral, ou que o teorema de Green é um caso particular do teorema Stokes. É o que estava dito aqui, né? Então, vamos ver um exemplo. Eu vou fazer esse exemplo aqui, vamos ver que é simples de aplicar, mas nesse exercício eu vou tentar fazer algumas coisas mais detalhes, alguns detalhes que a gente precisa entender um pouco melhor. Então, veja bem, vamos supor que eu quero calcular esta integral de linha. Integral de linha normal, a gente já viu como a gente se calcula, parametrizando, ¿no? Basicamente. Nesse caso, esse campo que está aqui dado, é uma expressão qualquer, e C é a curva de interseção do plano que está aqui com um cilindro. Então, sempre tem que ter um esboço. Oriente-se no sentido anti-horário quando observado de cima. Eu vou explicar isso aqui. Então, bem, o primeiro que a gente tem que fazer um esboço. Estamos falando aqui, nesse caso tem um cilindro, já está aqui o gráfico, não vamos fazer maiores explicações. Na aula vou explicar de novo como a gente faz isso aqui. Temos um cilindro e temos um plano, que nesse caso seria formado por essa região um pouco mais azul aqui, né? Cuja equação é y mais c igual a 2. Então, nós vamos calcular essa integral de linha ao longo dessa curva. Isso que vamos calcular uma integral de linha. Mas em lugar de parametrizar essa curva, teríamos que encontrar que curva é essa aqui, intersectando, nesse caso, superfícies. Pode que não seja bem simples, pode ser que seja mais fácil. Mas em lugar disso, vamos resolver isso aqui, calcular essa integral de linha, não parametrizando, sino usando o teorema. Que envolve o quê? Bom, veja bem que apesar de que isso aqui pode ser calculado diretamente, é mais simples usar o teorema Stokes, na maioria dos casos, na maioria das vezes. Então, vamos aplicar o teorema Stokes, envolve calcular o rotacional, e j do campo que foi dado, essa expressão, e basicamente vamos calcular uma integral dupla, uma integral de superfície do rotacional, que já está dado aqui, diferencial de área. Então, apesar de existirem muitas superfícies com fronteira C, a escolha mais conveniente é a região elíptica S, no plano y mais z igual a 2. Isso aqui vou dar um comentário também, isso que quer dizer isso aqui. Então, basicamente, assim, eu quero calcular uma integral de linha, mas quero usar o teorema Stokes. Se não se pede usar o teorema Stokes, você faz como bem quiser, mas se é pedido usar o teorema Stokes, você tem que aplicar o teorema que diz aqui, integral de linha é igual a essa integral dupla, que é uma integral de superfície do rotacional de f, esse diferencial de S, né? E isso aqui você conhece, diferencial já você calculou, né? ds seria, nesse caso, o dA. Porque esse aqui seria NDS, né? Também pode ser visto como NDS. E aqui, basicamente, o que você vai ter que realizar é o cálculo de uma integral dupla. A partir daqui, já é pronto. O teorema de Stokes é basicamente aplicar isso aqui. Qual é a relação entre essa curva borda de uma superfície e a integral de superfície? Basicamente, entender isso aqui. O resto é basicamente cálculo 2, tá bom? Bom, como a gente calcula isso aqui? Tem que ver qual é a região de integração. Nesse caso, lembre que na figura, você tem que fazer um esboço quando você está relacionando essa superfície mora, por dizer assim, em x, y, se a gente projeta isso,
variando x, y ela não pode sair dessa região circular quando a gente faz essa projeção. Então, estamos falando que esse domínio D é um círculo de raio, nesse caso, 1. Então, sempre que você tenha que resolver uma integral dupla com raios circulares, tem que usar coordenadas polares. E a partir daqui, coordenadas polares. X é igual a R cosseno θ, Y R seno θ, aqui está, né? 1 mais R seno θ, diferencial de área, R de R de θ, ya eso hemos ya trabajado varias veces. R variando de 0 a 1 é θ de 0 a 2π. E pronto. Isso basicamente é aplicar o teorema de Stokes, né? Isso aqui, para complementar, quer dizer o seguinte, né? Em geral, se S1 e S2 são superfícies orientadas com a mesma fronteira C, e ambas satisfazerem a hipótese do teorema de Stokes, então, teríamos esse caso aqui, vou tentar dizer aqui, imagina que eu tenho uma curva que é a borda de uma superfície que seria essa aqui, uma superfície vamos chamar S1. Se por acaso eu tiver outra superfície que tenha a mesma, um pouco maior, menor, outra superfície vamos chamar S2, que tiver a mesma curva fronteira, significa que para calcular essa integral de linha da curva fronteira, eu poderia calcular a integral de superfície baseada na superfície 1 ou baseada na superfície 2, qualquer das duas. Então a gente calcularia aquela que fosse um pouco mais simples, né? Então basicamente é isso que a gente vai ver do teorema de Stokes. Espero que nas aulas de exercício a gente possa compreender isso um pouquinho a mais e alguns detalhes que a gente vai ver. Então vamos passar ao teorema da divergência.